vós é maior do que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, 4. João 4, 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Pai Celestial, estamos aqui por um motivo justo. Te pedimos, Senhor Jesus, para ficar conosco nesse tempo e abençoar a Tua palavra, abençoando cada ouvinte, Senhor, que esta palavra nos coloca na linha certa para estar certo, para estar pronto no dia do arrebatamento. Nos abençoe, Senhor, que o Teu Espírito trata conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar. Que Deus nos abençoe. Aquele que está em vós. E a nossa mensagem desta manhã. Quem é esta pessoa que está em nós? Qual é este poder que está em nós? Aquele que está em vós é maior. Aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Jesus prometeu aos seus discípulos, e esta promessa foi dada à sua igreja, que Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele nos prometeu o seu Espírito, o Espírito Santo, para continuar fazendo as suas obras. O Espírito Santo para continuar guiando a igreja de Deus vivo. Aquele que está em nós é mais poderoso. Aquele que está em nós é mais poderoso. Aquele que está em nós é mais gigante. Aquele que está em nós é mais maior do que o que está no mundo. Quem está em nós é Jesus Cristo. Aquele que está no mundo é o Satanás com seus demônios. Os demônios atacam os filhos de Deus. Os demônios atacam o plano da redenção. Os demônios atacam as nossas saúdes. Mas aquele que está em nós é mais poderoso que os demônios. Aquele que está em nós é mais poderoso que o Satanás. Você pode ser um pobrezinho, uma pessoa mais fraca naturalmente, fisicamente. Mas se o poder de Cristo está em você, você é mais vencedor.
Você é poderoso que a doença. Você é poderoso, você é poderosa que o demônio. Aquele que está em vós. Aquele que está em nós é o invisível. Você não pode ver ele fisicamente assim. Em cada cristão, Deus colocou um poder grande, uma força sobrenatural, e esta força para nos proteger. E a força que está em nós não há outra coisa que o Senhor Jesus. A força divina, o Espírito Santo, o poder do céu. Este é o poder que Jesus prometeu aos seus discípulos. Este é o poder que Jesus prometeu à sua igreja. E este poder nos acompanha. Aquela força invisível do céu está em nós. É por isso nós não temos medo em qualquer situação. Nós não temos medo. O cristão não tem medo, porque ele sabe que temos um poder, temos uma força escondida em nós. E essa força trabalha enquanto que você está pausando, dormindo, enquanto que você está fraco, enquanto que você está assim, a força continua trabalhando. Vamos falar algumas pessoas na Bíblia e vamos ver como esse Deus vivo trabalhou com eles. Os personagens na Bíblia, vamos falar do Davi. Nunca frequentou uma escola. O seu trabalho era de cuidar as ovelhas. Ele estava sempre atrás da casa. Enquanto que os seus irmãos tinham massa no corpo, força. Homens influenciados. Mas o pequeno Davi cuidava das ovelhas atrás da casa. E ele fez a experiência com Deus. No trabalho que ele fazia, ele começou a fazer a experiência. O Deus do céu começou treinando ele. E um dia o urso apareceu, agarrou uma ovelhinha e o jovem corajoso se levantou. E ele falou que eu não sou soldado, nunca fui treinado, mas no nome de Deus vivo, Deus de Israel, eu vou conseguir agarrar, resgatando a ovelha que está na boca do osso. E Deus usou a sua força, Deus usou o seu corpo, Deus usou a sua coragem, e o pequeno Davi conseguiu matar o osso. Deus começou a treinar ele. Ele não sabia que um dia iria matar o gigante Golias.
Um dia, quando este gigante se levantou, começou a desafiar o povo de Israel, o Deus vivo do céu, e o povo de Israel ficou lá com medo, tremendo diante deste demônio gigante. O povo que tinha promessa, o povo que andava com Deus, mas diante dessa circunstância, este povo esqueceu que o Deus vivo está conosco. Eles esqueceram que o Deus do céu fez aliança conosco. É quando que Golias começou a falar, é quando que Golias começou saltar as palavras, dizendo que se o vosso Deus é poderoso, quer me matar agora. Se vocês têm Deus, eu quero que este Deus entre em cena para me afastar, para me matar. Passou dias e dias, os soldados ficaram ali no campo sem reagir. Mas este pequeno que trabalhava com ovelhas, que tinha a experiência, quando seu pai mandou ele para levar comida no campo de batalha, quando ele chegou, ele ouviu o gigante falando, desafiar o Deus do céu. E ele pensou que um dia Deus me ajudou. Quando o urso entrou no campo, agarrou uma ovelha, no nome do Senhor, eu consegui matar ele. Somos um povo da promessa. Deus do céu fez a promessa com nosso pai, Abraão, pai da fé. O Deus de Israel nunca falhará e nunca falhou. No nome deste Deus que me ajudou a matar o urso, no nome do Senhor, eu vou conseguir matar o gigante Golias. Enquanto que todo mundo estava com medo, tremendo diante deste gigante, bem alto, com muita força. Mas o rapaz foi e pegou 5 pedras. 5 pedras e voltou no lugar, entrou no campo, desafiou Golias, pegou só uma pedra e ele conseguiu matar Golias. Não foi a força do jovem, não foi a pedra, porque a pedra era uma pequena pedrinha. Mas Deus abençoou a força desse jovem. Deus abençoou a fé do Davi. E foi Deus que direcionou esta pedra que matou Golias. Aquele que estava em Davi era maior do que aquele que estava em Golias. Golias tinha lança, exército poderoso. Mas aquele que estava em Davi era mais poderoso do que o que estava no Golias. Aquele que está em nós. Aquele que está em nós
é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria. No momento difícil, no aflito, Ele estará conosco. E Ele certificou que se nós vamos pedir qualquer coisa em seu nome, Ele o fará. Moisés, homem medroso, depois de fugir na casa do faraó, foi no deserto. Homem medroso, tinha medo de faraó, tinha medo do exército do faraó, fugiu no deserto. Durante o tempo que ele ficou lá no deserto, Deus começou a formar o homem. Quando Moisés, o dia que Deus apareceu, falou com Moisés, Moisés deixou seu medo e voltou no Egito para libertar o povo de Israel. Moisés tinha só o cajado na sua mão, como diz o irmão Branham, que este cajado representava o nome do Senhor Jesus Cristo na mão de Moisés. É por isso que ele conseguiu vencer o faraó, vencer o exército do faraó. Aquele que estava em Moisés era mais poderoso que o demônio que estava em faraó. O maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso, o invencível, com uma cajado na mão, que representava o nome do Senhor Jesus. Moisés venceu o Egito, venceu os demônios, até este nome de Jesus Cristo, na mão de Moisés, conseguir ferir as águas. E o povo passou no outro lado. Quando este povo entrou em desespero, sem comida, sem água, o Deus que estava em Moisés fez o milagre. E a água começou a sair na rocha. O pão começou a manar descendo do céu. O Deus de Moisés era mais poderoso que o Deus do Egito. Aquele que está em nós é mais poderoso que os demônios do mundo. No tempo antigo, na Bíblia, fala de um homem, o nome de Sangar, israelita. Naquela época, não tinha profeta. O povo vivia a miséria. Os filisteus começaram a dominar, maltratando o povo de Israel. O povo ficou abandonado, sem profeta, sem nada. Porque Deus livrou o seu povo na mão dos ímpios para ser corrigido. Deus abandonou eles um tempinho sem profeta. E naquela época, os filisteus viviam da receita do povo de Israel. Enquanto que o povo está plantando,
na roça, aí os demônios, os filisteus, vão deixar eles quietos. Mas quando tudo vai ficar pronto, no momento que o povo está trazendo comida, o alimento em casa, colocar nos celeiros, naquele momento que os filisteus vão entrar para começar a pegar de força, roubando toda a comida, todo o alimento, provisão, para levar em suas casas. Muitos anos eles faziam isso. E chegou um ano depois de recolher tudo, os alimentos que eles plantaram. Sangar colocou a reserva no celeiro atrás da sua casa. E um dia, naquela madrugada, ele ouviu barulho dos exércitos filisteus andando na rua. Barulho das botas. Ela se levantou, olhou fora na estrada, 600 filisteus vindo na sua direção da casa. Entrar no quintal e se direcionando atrás da casa aonde tinha a reserva de alimento, celeiro. Sangar falou que esta vez não vou deixar. Todos os anos eles chegam, que levam, eu fico com uma situação difícil com a minha esposa, com as crianças, passando dias e noites sem alimento, passando dias e dias sem nada. Esta vez eu não vou deixar. Sangar se colocou no seu lugar, olhou para o céu, e depois ele diz: Senhor, os filisteus estão diante de mim. Eu nunca fui treinado no exército. Nunca segurou uma lança nas minhas mãos. Não tenho a experiência militar. Senhor, eu não vou deixar os filisteus levar toda a reserva. Não vou deixar eles levar o alimento. Este ano eu não vou ficar com fome com minha esposa e a família. Não vou deixar. Eu sei que sou a semente de Abraão. Eu sei que o Senhor fez a aliança com nosso pai. Eu estou na linhagem. O Deus de Abraão, nosso pai, é o nosso Deus. Eu sei que tu és o meu Deus também. Senhor, eu não vou deixar os filisteus levar a reserva, levar o alimento, tudo que eu coloquei atrás da casa no celeiro. Não vou deixar. De repente, uma força sobrenatural cobrir o sujeito e ele sair fora. Quando ele saiu fora, ele foi pegar. Não era uma lança, não era uma flecha, não era uma arma,
Mas ele foi pegar uma corda. E esta corda que ele usava para direcionar o cavalo. Quando ele está em cima do cavalo, ele vai bater nesse lado, pam, pam, pam. O cavalo sabe que tem que ir nesse lado. Quando bate assim, sabe que tem que ir nesse lado. Quando bate assim, depressa, o cavalo sabe que vou acelerar, tem que acelerar. Uma pequena corda que ele usava para direcionar o cavalo saiu no meio dos filisteus. Os filisteus tinham lança, flechas, capacete de bronze, proteção de bronze. É difícil para matar. É difícil para apontar a flecha e entrar, porque ele estava bem protegido. Mas no nome do Senhor, Deus do céu ungiu aquele corda. E Sangar começou a bater em cima dos filisteus. Se esta corda vai passar na sua cabeça, em cima daquele capacete de bronze, o filisteu vai morrer. Se esta corda vai passar na barriga, em qualquer lugar, o filisteu não podia resistir. Deus matava. Aquele que estava em Sangar era mais poderoso que os filisteus. Às vezes, nós ficamos com medo. Quando vejamos o tamanho do problema, o tamanho da circunstância que você está atravessando. Às vezes nós ficamos com medo, como foi o caso do Pedro nas águas, quando Jesus caminhava em cima das águas, e Pedro falou que realmente, se é tu, Senhor, fala para mim, ordena a mim também de andar em cima das águas. E Jesus ordenou, falou com Pedro, tu podes. E Pedro começou a andar em cima das águas. Os outros ficaram lá mirando. Pedro andando em cima das águas, indo na direção de Jesus. Mas quando ele olhou o tamanho, quando Pedro olhou o tamanho, no lugar de fixar a visão sobre Jesus, que estava à frente dele, ele começou a olhar a circunstância, como a água estava vindo com toda velocidade. Quando a água começou a se formar como nuvem, como uma bolha grande, e Pedro ficou com medo. Pedro começou a afundar. Às vezes nós ficamos com medo. Quando entramos em apuro, entramos em desespero, esquecemos que o Deus do céu está conosco. Que o Criador, o Deus que deixou esta promessa, está em nós. Sangar matou os filisteus. Nenhum voltou vivo. E a reserva permaneceu lá no celeiro. O alimento permaneceu no celeiro. E Sangar conseguiu sobreviver com toda a família. Porque aquele que estava nele é mais poderoso, era
maior que os filisteus. O Deus que está em nós é mais poderoso que a tua doença, que a enfermidade que está em você. Deus é maior, o nosso Deus é mais poderoso que o problema que você tem. Jesus Cristo é mais poderoso, é mais maior que a tua situação. Jesus nunca deixaria que a sua fé fique embaixo e a prova fica em cima. Não! Ele nunca deixará que a prova fique em cima da nossa fé. Mas a nossa fé fica sempre em cima dos nossos problemas, das nossas provas. Primeiro João capítulo 5. Primeiro João capítulo 5. No versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. E 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouves, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. É questão da fé. Questão da fé. Questão da confiança. Se você tem confiança em Jesus, se você tem fé nele, tudo que você vai pedir em seu nome, você receberá. Aquele que está em nós Jesus nos prometeu, estará conosco até ao fim do nosso tempo, até ao fim da nossa jornada. Ela nos prometeu. Como cantamos, comigo estás, comigo estás, comigo estás, Jesus. Como que nós cantamos? Comigo estás, comigo estará sempre. Ele nos prometeu, sempre conosco estará, sempre ao meu redor, sempre comigo ele estará. Amém. Na luta, em desespero, na boa saúde, na tristeza ou na alegria, ele estará comigo. Não sei se eu vou deixar o número rapidinho. Aquele que está em nós é mais poderoso que o demônio, que o Satanás e os seus demônios. Aquele que está em nós é mais poderoso, o invencível, é mais gigante, mais poderoso que os problemas, que
as doenças. Ele é mais poderoso que as nossas circunstâncias. Aquele que está em nós. Eu me lembro de Moisés quando era criança, bebezinho. Quando o faraó ordenou de matar todos os bebezinhos, todas as crianças, os meninos, Joquebede não podia deixar o seu filho na mão dos ímpios, na mão dos matadores. Mas a inspiração veio, pegou o bebezinho, colocou no cestinho, depois de betumar, colocou o bebezinho no cestinho e deixou ele nas águas do Nilo. Lugar mais perigoso. Naquelas águas tinha jacarés gigantes, caimãs. Mas Joquebede tinha fé em Deus, porque Deus avisou ela, primeiramente, antes do seu nascimento, que de ti nascerá o rapaz, o seu nome será Moisés. Quando a filha de Faraó deu este nome, Moisés significa o menino que nós resgatamos das águas. O menino que foi salvo das águas. O anjo do Senhor falou com Joquebede que este menino que vai libertar o meu povo. Pegar o meu povo deste país para levar ele na terra prometida. Qualquer circunstância, Joquebede não podia pecar a fé. Ela colocou toda a sua confiança no Senhor, colocou toda a sua fé no Senhor, que o meu bebezinho não vai morrer. O bebê começou a atravessar lugares perigosos, aonde tinha jacarés. Mas aquele que estava em Moisés, aquele que estava naquela pequena arca, era mais poderoso que a força dos jacarés. Os jacarés não podiam tocar o filho da promessa. Jacarés não podiam matar o filho da promessa. Porque o Deus do céu estava naquela arca. O Deus do céu estava naquele menino. Menino da promessa. Jacarés não podia matar ele. Você é o filho da promessa. Você é a filha da promessa. Você está na mão do Senhor Jesus. Amém. Nenhum poder, nenhum espírito, nenhuma doença pode te tirar da mão do Senhor. Você está na economia de Deus. E ninguém vai tomar o teu lugar. Você é o escolhido. Você é o amado do Senhor. O Espírito de Cristo está em você. A vida do Cristo está em você. Você carrega o céu no seu coração. Amém. Você tem uma marca celestial. Um cristão é o representante de Cristo na terra. Somos os embaixadores aqui na terra. Se alguém vai querer ver Jesus, ele vai ver Jesus através da tua vida. Amém. Aquele que está em nós é mais poderoso que os problemas, que os nossos problemas, que as nossas enfermidades, que as nossas circunstâncias. Qualquer coisa, vamos olhar para Jesus. Ele que fez a promessa.
E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Certamente, quando você vai clamar, quando você vai pedir, a tua oração vai ficar direcionada até ao trono da graça de Deus. Quando o irmão Branham pregou a mensagem, porque o Espírito Santo foi dado, e pregou também o que é o Espírito Santo, e ele falou que se você está necessitando, enquanto que nós queremos orar, tenha fé. Os anjos de Deus estão passando nos bancos, recolher todos os pedidos e levando até ao trono da graça. Aquele que está em nós é mais poderoso que o poder do mundo, que os demônios, que os espíritos malignos. Aquele que está em nós, Jesus Cristo, é mais poderoso. Ele está em cima de todos os homens. O maior homem, maior de todos os homens. Ele venceu o inferno, venceu as enfermidades, venceu a tumba, venceu tudo. Como Ele está em nós, nós somos mais vencedores. Aquele que está em nós. Vamos parar por aqui hoje e vamos continuar nos próximos dias. Vamos ficar de pé. Aquele que está em nós. Se aquele que está em você é o espírito impuro, você vai começar a fazer as obras do espírito que está em você. Se o espírito do Satanás está em você, você vai começar a fazer as obras do inimigo. Mas se o Espírito de Cristo está em você, você vai começar a fazer as obras do Senhor, porque Ele prometeu: as obras que eu faço, vocês também os farão. Aquele que está em nós é mais poderoso que as nossas enfermidades, que as nossas doenças, que os nossos problemas. Vamos inclinar as nossas cabeças. Querido Deus, ouvimos a Tua palavra, Senhor. O Senhor está em nós. O Senhor está na Tua palavra. O Senhor está direcionando passo a passo Tua igreja amada até na eternidade. Pai Celestial, estamos vivendo no mundo, estamos vivendo neste mundo, a insegurança reina. Mas temos a plena confiança e temos a fé
como Tu és o nosso seguro, nós continuaremos vivendo em toda a segurança. Pai, eu oro como Teu servo neste momento, de ajudar todo mundo que está em problema, aquele que está doente. O Senhor venceu a enfermidade na cruz do Calvário. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu Satanás. Eu te peço, Senhor Jesus, de curar todos que estão enfrentando a doença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, ó Pai, liberta, Senhor Jesus, de respostas. Aquele que está encorrentando, Senhor, as correntes do Satanás, do mundo das trevas. Ó Jesus, te peço para libertar. Leva alegria aonde tem choro. Deixa entrar a paz do céu no lugar, Senhor, desconfortado. Leva a esperança aos corações abandonados, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe teu povo. Abençoa a noiva ao redor do mundo, Senhor. Abençoe as nossas vidas, Pai. Colocamos toda a nossa confiança na Tua palavra e em Teu nome, porque este nome está em cima de todos os nomes. Através deste nome, nós recebemos tudo que nós precisamos. No nome do Senhor Jesus. Estenda a Tua mão poderosa, Senhor Jesus, para dar resposta. Toque todos os enfermos. Toque, Senhor, os corpos fracos. Toque os corações fracos na fé. Restaura, Senhor Jesus, esta manhã. Cura, Senhor Jesus. Todos os pedidos que estão aqui no altar. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, para fazer o milagre. Que cada um receba segundo o desejo do seu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. É quando que nós chegamos ao fim do culto. Nos leva em toda segurança até ao nosso lar. Abençoando esta semana que nós vamos começar. Aquele que vão viajando. Aquele que está de viagem, voltando em seus lares, Senhor. Proteja ele. Nos cuida, Senhor Jesus. Nos entregamos nas tuas mãos. Nos proteja, Senhor Jesus. Que a tua paz reine nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Deus querendo, até domingo aqui. Sábado em Trigolândia. E no meio da semana ao vivo. Que Deus nos abençoe. Shalom.